Talvez você esteja estranhando. O que o pastor está fazendo com essa boneca aí? Quem pensou que era de verdade quando eu peguei ali? Levanta a mão, rapidinho, só ver aqui. Quem pensou que era de verdade? Levanta a mão desse lado aqui. Quem pensou que era de verdade quando eu fui buscar ali? Olha quantas pessoas pensaram que era de verdade, né? Mas não é. É uma boneca. E por que eu trouxe ela aqui? Porque ela tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. O texto vai dizer assim de Tiago: que a fé sem obras ela é morta. Recentemente tem se levantado um movimento de pessoas que têm aderido réplicas, né, de bebês reborn, como é chamado, para usar como filho, para tratar como algo real, para tratar como uma realidade na vida de muitas pessoas. E o que a gente vê é que a Bíblia ela vai falar sobre algo muito parecido. Esse texto fala que existem muitas pessoas que têm uma fé, tem algo que elas chamam de fé que são muito parecidos. Tem muitas pessoas que caem no seu coração que até parece fé, mas não é. Tem muitas pessoas que até parecem que crer, mas elas não creem. E é por conta disso que a gente vai comentar sobre isso. A Bíblia vai dizer, o texto vai dizer para a gente que uma fé sem obras, ela é uma fé morta. A fé que a gente diz que tem, mas que ela não tem obras, que ela não tem uma ação, que ela não respira, que ela não reage, que ela não age, da mesma forma é uma fé morta. É uma fé de aparência. É da mesma forma como você olha daí para cá, a impressão que você tem é que essa representação, esse boneco, essa boneca, parece de verdade, sim. A forma que ela está vestida, o formato, você olha daí, de longe, parece que é de verdade. Mas eu que estou segurando, e eu estou aqui mais de perto, e talvez aqui algumas pessoas já conheciam essa bonequinha que rodava por aqui, já sabia, não, aquilo ali é só uma boneca. Mas às vezes, essa mesma realidade acontece na nossa vida. Às vezes, as pessoas que olham para a nossa vida, e elas olham de longe, elas olham de uma certa distância, elas pensam que você tem fé. Às vezes as pessoas que olham para você, vindo toda quarta-feira, vem domingo, e você anda com a Bíblia, você posta versículos bíblicos nas suas redes sociais, quem olha de longe vai dizer assim: aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Olha, aquele homem é um homem de fé, aquela mulher é uma mulher de fé. Mas quando a gente chega de perto e a gente olha e a gente percebe que às vezes aquilo que a gente tem não é fé. E às vezes é isso que Deus quer trazer no nosso coração hoje, quer trazer esse discernimento, porque quem nos vê de fora, quem nos vê de longe, diz que eu e você somos um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher de fé, um homem de fé. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer hoje, para mim, para você, porque essa pergunta eu me fiz hoje durante a tarde: será que as pessoas que chegam perto de mim, será que as pessoas que me conhecem de verdade, quando elas chegam perto, elas descobrem que a minha fé, ela é uma fé verdadeira, ou elas vão entender que a minha fé, ela é uma fé reborn? É uma fé falsa, é uma fé que não tem vida, é uma fé que não é real. E o desejo do coração de Deus é que as mesmas pessoas que olhem para a sua vida, que olhem para a sua família, que olhem para as suas obras, elas vão olhar e vão dizer de longe: esse homem é uma mulher de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. E quando elas chegarem perto de você, elas vão ver que não é só aparência, que a sua fé é viva e que a sua fé é verdadeira. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aleluia! Alice, senta um pouquinho aqui que nós vamos ensinar o povo hoje. Fica aí, Alice. Alice, não é Alícia. Amém? Pastor, como é que eu vou discernir se a minha fé é uma fé real
ou a minha fé é uma fé reborn, é uma fé falsa, é uma fé que não tem vida, é uma fé que não tem fôlego, é uma fé que não reage, que não se move, que ela é uma fé estática, plástica, descartável. Primeira coisa que eu anotei aqui é que uma fé reborn é uma fé de aparência. Diga assim: uma fé reborn é uma fé de aparência. Ou seja, quem vê de longe pensa que é, mas quando chega perto descobre que não é. E a fé reborn, ela pode ser facilmente confundida com a fé verdadeira nos dias bons, porque quando os dias são bons, a nossa fé, ela pode ser uma fé reborn, porque ela não vai interferir em muita coisa. Mas a fé reborn, ela é condenada, ela é denunciada no dia mau. Sabe por quê? Porque no dia mau, a fé de aparência, ela não suporta. Quando eu tenho uma fé de aparência, nos dias bons está tudo certo. Quando eu não estou enfermo, quando o casamento está bom, quando a empresa está bombando, quando tudo que eu tenho planejado tem dado certo, eu achar que eu tenho fé, e essa fé é uma fé reborn, está tudo certo. Mas quando chega, quando a decepção chega, a traição chega, as contas chegam, os boletos chegam e o negócio sai do seu controle, às vezes muita gente vai descobrir que a fé que ele acreditava que tinha, a fé que ele acreditava que era real, na realidade é uma fé reborn, que não é uma fé viva. Ou seja, o que Deus está dizendo hoje aqui para mim e para você? Que nem tudo que parece que é fé de verdade. Nem tudo que você discerne no seu coração, dizendo: poxa, eu estou com fé que isso vai dar certo. Nem sempre isso que você tem sentido, percebido, discernido como fé, é uma fé verdadeira. Porque tem muita gente que está comparando fé com expectativa. Tem gente que pensa que tem fé, mas na realidade ele não tem fé, ele tem uma expectativa. Na realidade, a expectativa é um desejo que você tem, algo que você cria dentro de você a respeito. Tem gente que tem pensamento positivo e ele acha que ele tem fé. Não, eu sou uma pessoa positiva. Tudo eu penso que vai dar certo, tudo eu penso da melhor forma, tudo eu penso, tento pensar da melhor forma. Isso é bom, pastor? É maravilhoso, é ótimo. Só que o pensamento positivo não sustenta a nossa vida no dia mau. O pensamento positivo não vai te sustentar nos dias de luta. O pensamento positivo não vai te sustentar nas noites em claro. E aí tem muita gente comparando o pensamento positivo com fé. Só que essas coisas, elas não são fé. Elas podem ser uma fé reborn, uma fé de aparência. Parece ser, mas não é. E tem muita gente se frustrando, se decepcionando, porque aquilo que eles acreditam, meu Deus, eu já vou para quarta-feira, várias quartas-feiras na igreja, aquilo que eu tenho, e essa dor não passa, esse problema não é resolvido, essa situação não avança, essa situação não muda, e pastor, mas eu tenho fé, mas às vezes aquilo que você está tendo no seu coração, é uma fé reborn, é uma fé de aparência, é uma fé que não tem vida, é uma fé que não respira. Mas se Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que a fé verdadeira, ela não é uma fé fruto de um pensamento positivo, fruto de uma expectativa. A fé verdadeira, ela é gerada pela palavra de Deus decretada dos céus. A fé verdadeira, ela é um dom de Deus. Ela não nasceu em você, ela foi depositada em você. E é essa fé verdadeira que faz o milagre acontecer. Então eu preciso que você entenda hoje, o discernimento que você precisa ter hoje, meu Deus, será que o que eu tenho é uma fé reborn, que nem aquela bonequinha ali? Parece, mas não é de verdade. Quando o problema vem, ela pipoca, ela vai embora, ela me abandona, eu fico sozinho. Uma fé reborn não te exige nada. Diga assim: uma fé reborn não te exige nada. Eu deixei aquela boneca ali, até agora ela não reclamou. Está ali do jeito que eu deixei, ela ficou. Desde a hora que eu peguei ela ali, ela ainda não me pediu água, ela não me pediu comida, não me pediu leite.
a fralda dela não encheu, não reclamou para mim trocar a fralda, não ficou carente, querendo brinquedo, querendo celular, querendo nada. Sabe por quê? Porque uma fé reborn, ela não te exige nada. Uma fé reborn, ela é uma fé cômoda, ela não exige nada de você. Tem gente que carrega uma fé reborn e ele percebe que a vida dele não muda. Mas sabe por que a vida não muda e a situação não muda? Porque da mesma forma que essa bebê, essa boneca parece de verdade e ela não me exige nada, uma fé falsa, uma fé reborn, ela não vai exigir nada de você. Ela não vai exigir uma mudança na sua postura, ela não vai exigir uma mudança no seu falar, no teu andar, no teu vestir, no teu calçar, nos locais que você habita, anda, frequenta. Ela não exige nada de você, ela não pede nada de você, ela não cobra nada de você, ela não confronta nada de você. E tem muita gente que tem se adequado e preferido essa fé, viver com essa fé, porque ela é uma fé, diga comigo, uma fé reborn. É uma fé cômoda. É uma fé cômoda. Sabe por que as pessoas, muitas pessoas do mundo inteiro, têm decidido, em vez de terem filhos, ter uma bonequinha semelhante com essa? Porque é cômodo. Não precisa dar de comer, não precisa dar de beber, não precisa colocar para rotar, não precisa trocar, não precisa comprar o NAN caro que só a bexiga, né? Não precisa fazer nada, é muito cômodo. Então tem muitas pessoas que elas preferem carregar esse tipo de fé, uma fé que não exige nada, que não confronta você, que não exige nada de você, que não pede nada de você, que não muda a tua rotina, que não muda os teus costumes. Porque como uma criança de verdade, muda ou não muda a nossa rotina? Muda ou não muda? Muda tudo. Da mesma forma, uma fé verdadeira e genuína, ela muda a nossa vida, ela exige de nós, ela exige uma transformação, ela exige uma mudança de hábitos, mudança de palavras, mudança de tudo. Ela nos confronta a ser uma pessoa melhor. Da mesma forma que uma fé reborn, ela não nos exige nada, mas ela também não muda nada e não transforma nada, nem dentro nem fora. Uma fé reborn, ela não muda nada, nem em você e nem fora de você, nem ao redor de você, nem as circunstâncias que você tem vivido. Mas uma fé verdadeira, além de mudar as coisas fora, ela muda você também. Ela muda você. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? A fé que vale a pena ser vivida e ser recebida, a fé que é um dom de Deus, ela vai exigir coisas de você que uma fé falsa não vai exigir. Se você diz assim, poxa, eu sou um homem de fé, aí você olha para a sua vida, essa fé que você carrega, essa fé que é dom de Deus, ela não exigiu nenhuma mudança sua, nenhuma obediência, nenhuma mudança de postura, de caráter, de pensamento, de visão, de nada. Então hoje já acende uma luzinha. Poxa, eu acho que essa fé que eu tenho vivido é uma fé reborn, porque eu digo que eu tenho fé, mas eu não mudei em nada. Isso não me consiste, que não exige nada de mim. Eu estou aqui, mas vim na quarta-feira, para mim tanto faz. Vim no domingo, para mim tanto faz. Servir, para mim tanto faz. Não, querido, quando a nossa fé é verdadeira, ela começa a exigir coisas de nós. Ele começa a mudar a nossa vida, começa a mudar a nossa rotina. E a partir do momento que essa fé vai sendo alimentada, ela vai mudando cada vez mais você e o mundo ao seu redor através da sua vida. Então eu quero declarar no nome de Jesus que a fé que vai ser depositada na sua vida não vai ser simplesmente uma fé cômoda, morta, que não faz nada, mas vai ser uma fé viva e verdadeira, que vai mudar a tua vida interiormente e exteriormente para a glória de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Uma fé reborn é 100% previsível e controlável. Terceira coisa, uma fé reborn é 100% previsível e controlável. Por exemplo, quando a pessoa ela vai comprar, adquirir
um bebê desse, ele escolhe cor dos olhos, cor da pele, tipo do cabelo, tamanho, peso, jeitinho, se vai querer ser oriental, se vai querer ser assim, assado, escolhe tudo do jeito que quer. E sabe que outra coisa? Eu coloquei ela aqui, amém? Se eu não mexer nela, amanhã onde é que ela vai estar? A menos que ela seja Anabelle, ela vai permanecer ali. Sim ou não? Se ela não for e não é, em nome de Jesus, deixa eu logo, Senhor, em nome de Jesus, sai, fica aí. Se ela não for, ela não é, e se fosse outra coisa, já saiu. Ela vai, amanhã, se ninguém mexer nela, onde é que ela vai estar? Ali. Por quê? Porque uma fé reborn, ela é 100%, ela é previsível e controlável. E assim aonde você deixa, ela fica. Sabe por que as pessoas estão aderindo a essas bonecas, esses bebês? Porque as pessoas querem ter o controle de tudo nas suas mãos. Elas querem ter o controle, elas querem dominar, elas querem escolher o dia. Que elas, hoje eu quero sair com meu esposo, então eu não preciso com a minha sogra, com a minha mãe, com a minha tia, não preciso contratar. O dia que eu quero levar, eu levo. No dia que eu não quero, eu não levo. No dia que eu quero que ela esteja comigo, ela fica. No dia que não quero, ela não fica. Então, ou seja, a fé reborn é da mesma forma. A gente controlar e definir aonde elas vão ficar, e aonde elas vão operar, e aonde ela vai agir. Elas querem controlar o efeito da fé. Não, elas vêm, ela diz: Senhor, eu tenho fé para isso. Então eu quero que o Senhor entre na minha vida e o Senhor age aqui. Ou seja, uma fé reborn, ela é uma fé que uma pessoa decide que ela respeite as áreas da vida. Tem gente que quer fé para quê? Não, eu quero a fé para uma área da minha vida. Eu quero, depois que Deus abençoar a minha empresa, abençoar aqui minha família, me curar, abençoar aqui minha saúde. Então ele quer determinar aonde a fé vai ficar. Ele quer chegar e colocar a fé lá, e ela vai ficar lá. E aí quando ele quiser colocar ela em outro lugar, ele vai colocar. Ou seja, ele quer ter o controle, o domínio 100% de tudo. Só que a fé verdadeira, ela não acontece dessa forma. A fé verdadeira, você não consegue limitar o poder da sua ação. A fé que Deus tem para a tua vida, querido, e Ele quer plantar em você, você não consegue controlar e não consegue limitar o acesso. Sabe por quê? Porque quando a fé vem de Deus, ela é instalada no teu coração, e no teu coração ela acessa todas as áreas da sua vida. Deus entra na tua vida por uma área e Ele se espalha para todas as outras áreas. Você não consegue limitar o poder de uma fé verdadeira e genuína. Você começa aqui orando pela sua empresa, Deus entra pela sua empresa e já começa a abençoar o teu casamento. Você começa pedindo a Deus para Deus abençoar o teu casamento, Ele já vai abençoar a tua saúde, os teus negócios e o teu futuro, a tua faculdade, tudo. Porque Deus não existe fronteiras para a fé agir na sua vida. Se você recebeu a fé, que ela é um dom de Deus, ela se instalou na sua vida e no seu coração, ela começa a ter acesso a tudo e mudar tudo e invadir tudo a tua vida. Então tem gente, quando que eu sei que uma pessoa tem uma fé reborn? É que para algumas coisas ela tem fé e para outras não. Não, isso aqui eu tenho fé aqui. Não, para isso aqui eu tenho fé. Isso aqui eu tenho certeza. Mas para aquela outra área, não, isso aqui eu já não. Isso aqui não acredito. Eu acho que isso aqui não dá certo. Ou seja, a fé ele cria departamentos para dizer: eu vou deixar a fé aqui, mas aqui eu não deixo, aqui eu não acredito, aqui não. Irmão, quando uma pessoa ela tem fé de verdade, a fé ela é verdadeira, da mesma forma que ele acredita em um milagre, ele acredita que Deus pode fazer todas as outras coisas. Se Deus já fez um milagre na sua vida, se Deus já te deu um livramento, se Deus já te deu uma provisão, se Deus já te curou uma vez, querido, se Deus fez isso uma vez, Ele pode fazer infinitamente mais na sua vida. A fé
ela não pode ser limitada. A fé, ela é instalada no lugar quando você tem coragem para empreender, você está com coragem para um novo relacionamento, você está com coragem para fazer uma nova faculdade, você está com coragem para servir a Deus, para avançar no seu ministério, porque a fé, ela se espalha por todo o corpo. Você não consegue limitar o poder da fé na sua vida. Você não consegue. Não existe uma pessoa que para umas coisas ela tem fé, para outras ela não tem. Não, a fé é uma fé reborn. Pastor, tá? Vou colocar minha fezinha aqui. Não. Quando a fé ela entra, ela se espalha por todo o corpo. Ela se espalha por todas as áreas. Não existe aquela pessoa que diz que tem fé para umas coisas e para outras ela não tem. Não, irmão, tá errado. Ou você é um homem de fé, e essa fé, ela te dá ousadia, coragem, capacita para você agir em todas as áreas. Ou essa fé, ela é uma fé reborn, ela é uma fé falsa. Da mesma forma que você não consegue limitar o acesso, você não consegue limitar a atuação. Porque a Bíblia vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou acreditamos. Amém? Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Quarta coisa, uma fé reborn não cresce. Diga, uma fé reborn, não vai enrolar a língua não cresce. Uma fé reborn não cresce. Como eu posso saber, pastor, que a minha fé ela é uma fé verdadeira ou ela é uma fé reborn? Tem pessoas que entra ano e sai ano, e a vida dela é uma mesmice. Entra ano e sai ano, e ela está com os mesmos problemas, com as mesmas reclamações, com as mesmas dores, com as mesmas queixas. É claro, existem problemas, existem situações que elas não são resolvidas de forma imediata. Existem milagres que acontecem em um só dia, mas existem milagres que eles acontecem dia após dia. Mas eu quero dizer que existem pessoas que já fazem meses ou até anos que elas frequentam as igrejas, e a fé dela é do mesmo tamanho. Ela recebeu uma fé, ela tem uma percepção de fé, só que aquela fé não cresce. A mentalidade dela é a mesma, ela acredita do mesmo jeito. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Quando uma fé ela é verdadeira, ela é crescente, ela avança tempo após tempo. Todas as vezes que você vem para a casa de Deus, que você ora, que você busca na palavra, essa fé ela vai crescendo. Se a sua fé não cresce, querido, possa ser que isso que você está chamando de fé é uma fé falsa, é uma ilusão da sua cabeça, é uma fé reborn. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você: ei, a fé que eu depositei na sua vida, ela é crescente, ela tem que avançar. Não tem problema, guarde isso, anote isso. Não tem problema você ter uma fé pequena. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: não tem problema você ter uma fé pequena. Diga assim: o problema é essa fé não crescer. Não tem problema da sua fé ser pequena hoje. Mas pastor, a minha fé é pequena já faz uns 5 anos. Irmão, você tem que dar um pé na bunda nessa fé reborn. A sua fé precisa crescer. Sabe por quê? Deixa eu falar algo para você. Deus não rejeita a fé de ninguém. Da fé menorzinha a maior que tiver, Deus ele honra a nossa fé. A Bíblia vai dizer que ela mostra de forma muito clara 3 tipos de fé em uma sequência bíblica nos evangelhos. Ele vai narrar a história de meu Deus, esqueci o nome do cidadão, que o seu filho estava enfermo, e ele chegou lá, Jairo, mestre,
minha filha está enfermo, vamos lá. Eu creio que se o Senhor colocar as suas mãos, ele queria que Jesus fizesse o quê? Diga, colocasse as mãos. Ele queria que Jesus tocasse, sim? Então ele tinha uma fé, sim, que se Jesus tocasse, ela seria curada, amém? Era a fé dele. No caminho, a Bíblia vai dizer que a mulher do fluxo de sangue chega e ela vem pensando: ele não precisa me tocar. Se eu a menos tocar na orla das suas vestes, então eu serei curada. Essa fé já é um pouco maior do que a fé de Jairo, sim ou não? Porque para Jairo, Jesus precisava ir lá e tocar, sim? Para aquela mulher, não. Ela pensava: ele não precisa nem me tocar. Se eu tocar, e nem precisa ser nele, é só nas orlas, eu já serei curada. Então a fé dela já é um pouquinho maior, amém? Depois, Jesus, os evangelhos vai narrar a história de um centurião que chegou para Jesus e disse: olha, eu tenho um servo que está enfermo, você precisa ir lá, eu preciso que o Senhor me ajude. Aí Jesus disse: então vamos lá. Aí ele disse: não, Senhor, se o Senhor somente liberar uma palavra, ou seja, eu não preciso que o Senhor vá lá tocar, eu não preciso ele aqui para tocar na sua roupa, basta uma palavra sua e eu tenho certeza que vai acontecer. Quando eu olho para essas três pessoas, eu entendo que ali são três pessoas com sim ou não? Para um precisava que Jesus fosse tocar, para o outro ele não precisava que Jesus tocasse nela e nem ela nele, somente nas vestes, e para o outro somente uma palavra liberada. Só que sabe o que é que choca e o que é que traz como mensagem isso para a minha vida? É que Jesus atendeu a fé dos três, do pequeno, do médio e do grande. O que Deus está trazendo entendimento hoje para mim e para você? É que Deus não se importa com o tamanho da tua fé. Deus não se incomoda com o tamanho da sua fé. Ele se incomoda a partir do momento que a sua fé não cresce. Sabe por quê? Sabe por que Deus quer? Pastor, mas se Deus me atende, a Bíblia vai dizer que se a minha fé for como um grão de mostarda, eu posso orar e muitas coisas podem acontecer. Por que Deus quer que a minha fé cresça? Sabe por quê? Porque a fé que você tem hoje, ela serve para o teu nível de hoje, mas para o nível que Deus quer te levar, a fé que você tem hoje, ela não alcança. Então à medida que a tua fé cresce, Ele te arrasta para um nível mais alto e mais alto e mais alto. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aleluia! A intenção de Deus é fazer com que a tua fé cresça. Sabe por quê? Porque a tua fé de hoje, ela não cabe, ela não preenche o nível que Deus quer te levar, para onde Deus quer te colocar, para aquilo que Ele quer te entregar. Hoje, a tua fé de hoje pode até comportar. Para algumas pessoas o Senhor diz: a fé que tu tem hoje, para aquilo que você tem hoje, ela é suficiente. Mas para aquilo que tu está me pedindo, ou para onde eu quero te levar, para onde eu quero te posicionar, a fé que você tem, ela não é suficiente. É por isso que existe uma preocupação, um desejo de Deus, porque Ele quer levar o seu nível. Isso eu estou falando, querido, guarde isso. Você não está numa igreja que tudo aquilo que eu esteja falando aqui não é simplesmente dizendo assim: a fé que você tem, que Deus quer te dar, é uma fé só simplesmente para te prosperar. Não! A fé que Deus quer que faça, que Ele quer que faça crescer dentro de você, é uma fé que vai te levar para outro nível em muitas outras áreas. Porque, como eu disse no tópico passado, a fé ela se instala em você e ela se espalha por todas as áreas. Então, quando a sua fé cresce, seu relacionamento melhora, sua vida financeira melhora, seu ministério melhora, tudo ao seu redor melhora. Então, Deus está dizendo: eu não me importo com o tamanho da sua fé, mas eu me importo a partir do momento que ela paralisa. Deus quer abençoar você, querido. Deus quer fazer você crescer em todas as áreas.
Deus, Ele é um Deus que tem a intenção de me ver frutificar, de te ver frutificar. Mas isso depende, porque à medida que a tua fé cresce, ela te arrasta. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: quando a tua fé cresce, ela te arrasta. E ela te arrasta para o centro da vontade de Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Aleluia. Enquanto a banda se aproxima, eu quero finalizar. Aleluia. Uma fé reborn não frutifica. Diga: uma fé reborn não frutifica. Vai pisar no pé dela, varão. O que é que eu quero dizer para você nessa noite? Pode ficar de pé. As pessoas que fazem uso de uma boneca dessa, de um bebê reborn, eles não têm expectativa de que ela vá crescer, de que ela vá frutificar, sim ou não? Não tem. Porque eles já estão conformados com a... Deixa eu usar a melhor palavra. De que essa fé não vai frutificar, que essa boneca não vai frutificar, que vai ser só aquilo ali, não vai crescer, não vai frutificar, não vai fazer nada, sim ou não? Não tem expectativa de que a boneca frutifique. Eles já são conformados com o jeito que ela é. E tem muita gente que é da mesma forma. Quando a minha fé, ela é uma fé reborn, ela é uma fé que se conforma com as coisas. E olha para uma situação e ele já olha e diz: não vai, isso aqui não vai. Tem muitas pessoas que você pode conhecer que tem uma fé reborn em algumas situações, que elas dizem assim: ah, pastor, isso aqui eu já entreguei para Deus. Sabe o que você está falando? Em outras palavras, geralmente quando você escuta alguém dizer assim: ah, pastor, isso aqui eu já entreguei para Deus, sabe o que você está dizendo? Isso aqui eu não acredito mais. Isso aqui se acontecer bem, se não acontecer, mas eu, por mim, eu não acredito mais. Eu não vou mais bater cabeça com isso. Em outras palavras, você está dizendo assim, ó: eu já me conformei. Eu já me conformei que não vai acontecer. Eu já me conformei que não tem mais jeito. Eu já me conformei que não vai mudar. Eu já me conformei que não vai avançar. Eu já me conformei que não vai fluir. Porque é assim que uma fé reborn age. Ela não frutifica, ela não cresce. E você, quem usa, já está conformado. Deixa, sabe, eu não espero isso disso aqui, porque é isso. Mas quem tem uma fé reborn se conforma. Mas quem tem uma fé real e verdadeira se transforma. É diferente. Uma fé reborn, ele se conforma, mas uma fé real transforma o ambiente. Uma fé real transforma a situação. Uma fé verdadeira, sabe o que acontece? Ela frutifica, gera milagres e gera testemunhos. Uma fé falsa não gera milagres. Uma fé falsa não gera testemunho. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Com seus olhos fechados, eu quero que você olhe hoje, tenha um encontro com isso que você chama de fé. E eu quero saber, essa fé, ela é uma fé de aparência? Essa fé, ela tem sido uma fé cômoda, que não tem te exigido nada, que não tem te cobrado nada? Essa fé, você tem limitado ela dentro de uma caixinha, dentro de um quadrado, e tem dito: Senhor, eu quero que haja só aqui. Essa fé, ela tem crescido dentro de você, ela tem avançado. Você sente que você está crescendo em Deus, que você está fluindo em Deus. Oh, Jesus! E a última pergunta que eu faço para você: essa fé que você diz que carrega, ela tem gerado milagres e testemunhos na sua vida? Aleluia, Jesus. Se não tem gerado testemunhos, se não tem gerado milagres hoje
Hoje Deus quer te entregar, quer roubar, quer arrancar de você essa fé falsa, essa fé reborn, essa fé que não cresce, essa fé que não evolui, essa fé que não avança. E Ele quer depositar no seu coração uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé viva, uma fé que cresce, uma fé que avança, uma fé que gera milagres, uma fé que transforma a sua vida, uma fé que acalma tempestades, uma fé que derruba gigantes. Aleluia! Todos os dias eu verei milagres. Eu sou milagre, eu contarei milagres. Todos os dias eu verei milagres. Eu sou milagre, eu contarei milagres. Todos os dias eu verei milagres. Eu sou milagre, eu contarei milagres. Todos os dias eu verei milagres. Eu sou milagre, eu contarei milagres. Levante as suas mãos. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite que aonde existia uma fé falsa, aonde existia uma fé de aparência, aonde existia uma fé que não cresce, aonde existia uma fé infrutífera, uma fé estéril, uma fé que não respira, uma fé que é uma fé cômoda, uma fé que não muda, uma fé que não transforma, uma fé que não faz diferença, uma fé que não sustenta no dia da dor, uma fé que não sustenta no dia da angústia, uma fé que não sustenta no dia mau, na autoridade do nome de Jesus. Que essa fé será removida e será substituída pela uma fé que faz milagre, uma fé que transforma, uma fé que muda, uma fé que cura, uma fé que sustenta, uma fé que ampara, uma fé que é torre forte, uma fé que é rocha verdadeira. Em nome nessa noite, peça a Jesus, me dá uma fé verdadeira, me dá genuína. Clame, a sua oração vai pedir uma fé que gera milagres, uma fé que gera o sobrenatural. Vamos! Não há nada que meu Deus não possa fazer. Cegos voltem a ver, surdos voltem a ouvir, ossos voltem para o lugar. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. O tempo já chegou, a escuridão passou, a alegria voltou. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. Todos os dias eu verei milagres. Eu sou milagre, eu contarei milagres. Todos os dias eu verei milagres. Eu sou milagre, eu contarei milagres. Eu declaro sobre a sua vida que você vai testemunhar os milagres que Deus vai fazer na sua vida. Você vai testemunhar da provisão que essa fé vai gerar na sua vida. Você vai testemunhar das curas que Deus vai fazer na sua vida. Você vai testemunhar
de como Deus vai te usar na sua geração, na sua casa, pelo poder dessa fé que está sendo gerada e depositada na sua vida. Você vai testemunhar dos milagres, dos gigantes, das muralhas, dos mar vermelho que você vai abrir, das tempestades que você vai enfrentar, e você vai vencer. Essa fé verdadeira, genuína, que vale a pena ser vivida e vale a pena pedir para o Senhor. Peça nessa noite, aleluia, aquilo que você trouxe, as causas, os problemas, as enfermidades, as frustrações, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, seja curado nessa noite. Se você chegou enfermo, eu declaro cura sobre a sua vida. Se você chegou cansado, eu declaro renovo de Deus. Se existe uma tempestade na sua casa, na sua família, eu declaro a falência dos planos do diabo sobre a sua casa, no nome de Jesus. Eu declaro vida e vida em abundância. Eu declaro o amor de Deus que lança fora todo medo, toda ansiedade, toda depressão, toda dor, toda angústia. Pelo poder da fé, você sairá dessa noite aqui curado, e você testemunhará dos milagres que Deus fez e fará na sua vida. Levai! Eu contarei